Dando sequência ao Jornal da Manhã, a economia brasileira teve um leve crescimento em novembro do ano passado, depois de 2 meses de queda. E a atividade econômica avançou 0,7% no período. Já no acumulado de 12 meses, o índice registrou uma alta de 2,4%. Para que a gente possa entender as expectativas para os próximos meses, o Jornal da Manhã conversa agora com o economista Roberto Troster. Troster, seja bem-vindo, prazer em recebê-lo. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Danúbia. Tudo bom? Prazer em revê-lo, Troster. Agora, Troster, fica essa expectativa. A gente sabe que ano de eleição, normalmente, há um impulso na economia, até em função da máquina governamental que é movida em todos, são os estados, a União, prefeituras. O que você imagina para esse ano? Olha, a minha projeção é 2%, é um pouquinho acima da projeção média do mercado. É fato, você vai ter um impulso fiscal, mas tem controles, quer dizer, a restrição de gasto dos estados e dos municípios está no limite. Você também tem juros muito altos. Juros devem começar a cair agora em janeiro ou em março, mas mesmo assim, 15% mais IOF, quer dizer, você não consegue crédito sem IOF, mais a margem das instituições financeiras. Então, isso vai funcionar como um freio forte na economia. Então, você tem um pé no acelerador, que são os gastos do governo, um pé no freio, que é a taxa de juros, e tem que ver como o setor privado reage. De maneira geral, as perspectivas assim, de médio e longo prazo do Brasil não são ruins. Você tem alguns problemas, especialmente a questão da dívida pública, mas o país tem potencial para ser o que ele quiser. E depende um pouco do agro, O agro é sempre uma caixa de surpresa, Você pode ter uma super safra, então isso está mais por conta de Dom Pedro. Esse ano também, o ano passado também, muito do crescimento, a maior parte do crescimento durante o ano veio justamente do agro, que é algo que a gente chama em economia exógeno, algo que vem de fora. Troster, Danúbia aqui, com esses dados divulgados, esse crescimento de 0,7%, pode ter esfriado a expectativa ali do corte de juros para a próxima reunião do Copom? Bom, primeiro que é um mês pontual, quer dizer, o crescimento mês a mês depende às vezes do número de dias úteis que tem um mês, então, comparado com o número de dias úteis que teve o mês anterior. Então, no mês anterior você teve feriado que ocupou dias, então essas oscilações dia a dia tem alguma diferença no mês a mês. De maneira geral, na minha leitura, o governo já devia estar baixando os juros, já devia ter baixado os juros. As expectativas desde março estão caindo, o nível de atividade está desacelerando. Então, a grande questão é com que velocidade que o Banco Central vai baixar os juros. O mercado projeta, a maior parte dos analistas, que a queda vai começar em março. Vai começar a cair. Janeiro, março é a discussão. Eu diria que deveria ser janeiro, mas a maioria do mercado, não todos, acho que pode ser março. Troster, agora a pergunta da nossa comentarista Mônica Rosenberg. Troster, muito prazer em falar com você. Adorei ouvi-lo dizer que os juros têm que cair. Eu estou desde o final do ano passado dizendo que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose e que essa taxa elevadíssima de juros já está se estendendo demais. Eu concordo totalmente que está na hora de começar a falar em cair. Não é derrubar, mas começar a reverter essa curva. Mas no Brasil nós temos uma relação muito esquizofrênica com a inflação, O constante pavor de que a inflação vai voltar faz com que a gente chegue a achar ruim que a economia está crescendo, porque aí começam as pessoas a dizer que a economia está superaquecida e que a inflação vai de novo sair do controle, sendo que nós temos uma inflação que está caindo. Como é que a gente lida com essa relação de ter medo de uma economia aquecida, porque tem medo da inflação e aí mantém os juros lá em cima? E no fundo o que nós estamos fazendo é sufocar, as empresas estão quebrando, as famílias nunca estiveram tão endividadas. Então a minha pergunta é, podemos comemorar que a economia está crescendo? É um sinal positivo? Bom, Mônica,
Você parece a Mônica do Maurício de Souza, aquele com coelhinho, né? Você faz 4 perguntas em uma só. Então vamos por partes. Obviamente que quanto mais aquecida a economia, quer dizer, mais gente trabalhando, melhor é. Segundo, mesmo com a economia crescendo, você está batendo recordes históricos de negativação. Você já tem 80,1 milhões de cidadãos negativados, você tem mais de 8 milhões de empresas negativadas, quer dizer, empresas que têm dificuldades, recordes de falências e recuperações judiciais, algo que não é bom, né? A segunda coisa é que todo mundo faz sua análise, crescimento, taxa de juros. Tem mais variáveis que influenciam nisso. Um é taxa de câmbio. O câmbio, em muitos países, é usado para estabilizar preços também. Nós temos reservas para isso, isso poderia ser usado. Os produtos que são chamados exportáveis, comercializáveis, tradables em inglês, eles são influenciados. Então, aqui a imagem estava de uma plantação, o preço é ditado pelo mercado internacional vezes a taxa de juros. Isso vale também, vezes a taxa de câmbio. Isso vale também para combustíveis, para tudo. Então, estabilizar, não é administrar o câmbio. Não deixar que o câmbio oscile tanto pode ajudar também a baixar a inflação. A terceira coisa é que você tem algo chamado entulho inflacionário. O que é isso? Você tem indexação. Por que a indexação é um problema? Imagina você, Mônica, que você tem dinheiro na poupança. Aí sobe a taxa de juros, aumenta a tua renda. Então, o que acontece? O Banco Central, quando sobe a taxa de juros, está pisando no freio em quem pega dinheiro emprestado, mas está pisando no acelerador de quem tem muito dinheiro aplicado. Então, você tem que acabar com moeda remunerada. Você tem uma série de outras coisas. Quer dizer, então, eu vou devolver a pergunta. Por que a taxa de juros real aqui no Brasil é tão mais alta que no resto do mundo? E, basicamente, estão por essas distorções que vêm da época da inflação alta. A segunda coisa, não. Nós temos que comemorar quando está bem, quando os juros baixam. É óbvio isso, né? Mas temos que adaptar o Brasil a 2026. Não podemos continuar pensando num mundo que não existe mais, com inflação alta, indexação, taxa mês, taxa ano, dias úteis, dias corridos. Quer dizer, se acabou a inflação, devia ter acabado tudo isso há mais de 30 anos. Economista Roberto Troster conversou conosco aqui no Jornal da Manhã. Troster, muito obrigado, um ótimo domingo. Até a próxima. Até a próxima, Marcelo, Danúbia, Mônica.